Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, gente. Bom dia. Dou mais 2 minutinhos. O Instagram derrubou a minha live. Eu comecei com uma música pra animar vocês, mas o Instagram derrubou a minha live. Eu tive que reiniciar sem música nenhuma. Então ele caiu, deixei uma música aqui tocando. Eu achei que só o YouTube derrubava as lives, mas o Instagram também derruba, gente. Então, bom dia, bom dia. Vou iniciar aqui. Vamos iniciar hoje, segunda com propósito. Meu nome é Camila, para quem não me conhece, Camila Machado. Eu sou educadora física, mãe da Liz Eduarda, de 9 anos. E gostaria de, primeiramente, pedir licença para vocês. Gostaria de começar essa live com uma oração. Eu sou cristã também. Não, a intenção da live não é fazer um culto, não é falar de religião, mas não tem como eu trazer as informações que eu vou trazer para vocês sem falar da minha vida. E a minha vida tem a ver com a vida com Cristo também. Então eu quero abençoar o seu dia, abençoar a sua segunda, abençoar a sua semana, começando com uma oração. Então, nós vamos iniciar com uma oração e depois eu vou entrar no assunto que eu quero tratar com vocês, tá? Eu tinha preparado uma coisa bem bacana no final que envolve música também. Nós vamos tentar, mas eu não sei se o Instagram vai me derrubar de novo. Eu falei qualquer coisa, vamos fazer o que der pra fazer, tá bom? Se o Instagram ficar me derrubando toda vez que eu colocar uma música, infelizmente o que eu tinha planejado pra gente fazer todas as segunda-feiras, que é uma coisa mais dinâmica com música, não vai dar pra ser feito. Mas eu te garanto que as informações que eu vou trazer aqui vai ser de total relevância, tá bom? Então vamos iniciar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, estou aqui, Pai, representando, Pai, que as palavras que saiam da minha boca não sejam minhas, mas que venham de ti, Pai, que as palavras que saiam da minha boca toque o coração das pessoas que estão ouvindo e que traga transformação, assim como o Senhor tem transformado a minha vida através do conhecimento, através da tua palavra, através da tua presença, Pai. Eu abençoo cada pessoa que tenha se conectado comigo de alguma forma através do Instagram, através das redes sociais, através dessa live, as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que vão assistir essa live depois que estiver gravada, Pai. Eu abençoo cada uma dessas pessoas, eu declaro bênçãos, eu declaro sorte de bênção, eu declaro prosperidade, eu declaro paz no coração, eu declaro paz nos pensamentos, Pai, que a tua presença esteja firme na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a te colocar em primeiro lugar, nos ensina a te amar, nos ensina a viver a vida que o Senhor nos deu, Pai. Ensina a colocar como prioridade o que tem prioridade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, fala amém, escreve aí amém. Gostaria muito, eu gosto muito de usar música, eu gosto muito de ser uma coisa mais dinâmica, porém o Instagram não tá me deixando aqui usar. Então, oi gente, vou começar aqui. Bom, como eu apresentei no começo, meu nome é Camila, sou educadora física, sou mãe da Liz Eduarda, e eu tô aqui com Tô aqui com uma colinha aqui pra eu não me perder, tá? Porque se deixar eu falo demais. Por que que eu comecei com tudo isso? Eu comecei... bom dia pra quem tá entrando. Por que que eu comecei com tudo isso? Por que que eu resolvi fazer essas lives segunda-feira? Eu tenho estudado, tenho buscado muito, sou cristã há muitos anos, tenho lido a palavra, tenho buscado conhecimento em questão emocional. E o que eu identifiquei? A nossa vida, ela é formada por três etapas, que é corpo, alma e espírito. Então, nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo.
Então, quando uma dessas 3 áreas, elas não são alimentadas como elas devem alimentar, nossa vida entra em desequilíbrio. Então, a minha intenção aqui era trabalhar justamente corpo, alma e espírito. O espírito e a alma, ela diz com relação às emoções, com relação à nossa vida emocional, tá na alma. Espírito, uma vida espiritual, uma vida com Deus, e corpo, cuidado físico. Eu tenho postado vários dias em que eu tenho treinado, eu tenho ido pra academia, tenho postado, mas não diz só respeito à parte de atividade física, também alimentação, cuidar do templo, cuidar do corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos estar fortes para viver a vida que Deus deu pra gente, né? Senão, sem saúde, a gente não vive nada. Então, corpo, alma e espírito. Se uma dessas 3 áreas não estão alinhadas, a nossa vida entra em desequilíbrio e a gente não vive o que a gente nasceu para viver. E sim, você nasceu para viver um propósito na tua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nas segundas-feiras, tá bom? Então, aqui. Eu não sou especialista, vamos deixar, eu não sou psicóloga, eu não sou formada em coach, eu só sou uma pessoa que está vivendo uma transformação extraordinária na minha vida, principalmente na mentalidade, e senti muito no meu coração de compartilhar com quem quer ouvir a transformação que eu tô vivendo, porque eu tenho conversado com várias pessoas e todo mundo que eu conto o meu testemunho, depois vem me falar comigo, falar, Camila, não via por esse lado, não consegui entender. Depois que você contou da sua vida, eu comecei a entender algumas coisas e tal, eu falei, putz, é isso, eu preciso abrir a minha boca, parar de me esconder e abrir a minha boca para que outras pessoas também possam, de certa forma, ter um entendimento, não o entendimento que eu tenho, porque eu não sou nada, gente. Mas a partir do testemunho, de um testemunho, a gente pode trazer esperança para a vida de outra pessoa, né? Então é isso que eu quero fazer aqui. Então, olha só, eu tenho vivido, buscado, presenciado coisas na minha vida que são extraordinárias. Eu vou tentar dar uma resumida. Hoje eu vou trazer só um pouquinho do meu testemunho. As próximas segundas-feiras eu vou trazer uma coisa mais focada com temas para a gente poder estar desenvolvendo aqui. Mas hoje eu vou trazer um pouquinho do meu testemunho. E eu peço para você que abra o seu coração. Abra o seu coração para o que eu vou falar. Eu vou falar da minha vida, mas eu quero que você, a partir do momento em que você escute eu falando da minha vida, você enxergue a tua vida. Não que a sua vida seja igual à minha, mas que você olhe para dentro de você e tenta enxergar o que aconteceu na sua vida que possa te dar um pouquinho mais de lucidez para o que você vive hoje. E sim, o que a gente vive a nossa vida inteira agrega aos resultados que a gente tem hoje. E isso tem feito muita diferença pra mim, que eu tenho descoberto coisas sobrenaturais, incríveis, pra me explicar, que veio trazer explicação, veio trazer clareza, veio trazer consciência da minha vida hoje, tá? Então não tem como eu falar disso sem falar como eu era. Então como é que eu era antes? Até antes, muito antes da minha filha nascer. Minha filha tem 9 anos e muito antes da minha filha nascer. Eu tinha autoestima baixa, não gostava de mim mesma, não gostava de me olhar no espelho. Eu não gostava, eu era daquelas pessoas que não me amavam. Se eu não me amava, eu não me sentia amada. Então, eu achava que para eu me sentir amada, eu tinha que agradar todo mundo. Não sei se alguém é assim, talvez você não seja assim, mas talvez você aprendeu a ser de outro jeito. Então eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. Eu não tinha opinião pra nada, porque pra mim ter opinião, pra eu ter que me posicionar e defender aquilo que eu pensava, eu tinha medo de conflito. Então eu iria desagradar. Então, quando a minha cabeça, eu tinha aquela intenção de, poxa, se eu falar, eu vou desagradar fulano e fulano vai deixar de gostar de mim, e aí eu não vou ser amada. No meu consciente, não era isso que eu pensava literalmente, mas hoje eu entendo que era isso que o meu subconsciente pensava. Então, por isso que eu não me posicionava, por isso que eu agradava todo mundo. E por isso que eu não dava minha opinião pra nada. Então eu vivia de um jeito que meu coração era vazio, 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 vazio de tudo. Eu não era cristã na época. Meu coração era vazio de tudo. Eu tentava agradar todo mundo, falava amém pra todo mundo. Teve uma vez que chegaram em mim e falaram assim, todo mundo gosta da Camila. Eu falei, aí eu peguei e pensei assim, falei, poxa, mas também a Camila é boa pra todo mundo. Eu falei, nossa, mas hoje eu penso, falei, poxa, se todo mundo gostava de mim, se todo mundo se agradava de mim, se ninguém tinha nada contra mim, era porque eu agradava todo mundo.
Então, não que teria que ter um embate, um conflito ali, mas entenda, se a gente não se posiciona, nós não vamos agradar todo mundo. É impossível agradar todo mundo. E se todo mundo tá agradando com você, então eu tava concordando com todo mundo, independente da opinião dos outros. Se eu estava com uma pessoa que ela falava alguma coisa, eu concordava. Se eu estava com outra pessoa e a pessoa falava uma coisa ao contrário do que a primeira falou, eu concordava também. Pra quê? Por medo de causar conflito. Então, eu era assim, medrosa, chorona de tudo, medo de tudo, medo de arriscar. Eu vivia uma vida em que eu não gostava, mas eu não tinha atitude de sair dessa vida, eu não tinha coragem para arriscar, eu não tinha posicionamento para falar, puxa, eu não quero isso aqui, chega, vou fazer outra coisa, o que eu quero, eu não sabia nem o que eu queria. Como é que eu ia me posicionar se eu não sabia aquilo que eu queria? Se eu não sabia o que o meu coração queria, se eu não sabia nem quem eu era. Eu não sei, a vida foi me levando. O mar foi me levando, assim, foi levando e as coisas foram acontecendo na minha vida. E eu dou graças a Deus por tudo que aconteceu, porque tudo que aconteceu me trouxe aonde eu estou. Mas eu vejo que se eu tivesse uma outra mentalidade, tudo tinha acontecido diferente e a minha vida hoje estaria num nível muito mais elevado do que está hoje. Mas sem arrependimentos, aquela época eu não tinha consciência que eu tenho hoje. E a trajetória da minha vida me trouxe até a consciência que eu tenho hoje, então eu sou grata por tudo que aconteceu. Então eu era assim, eu nunca discordava, eu tinha medo de conflito, eu tinha medo da opinião dos outros, eu não fazia nada com medo dos outros me criticarem, eu tinha medo de crítica. Eu aceitava o que a vida me dava, dormia triste e acordava triste. Dormia chorando e acordava chorando, porque eu não gostava do que eu vivia e não tinha atitude, não tinha opinião para poder mudar tudo isso. Então, e aí, mas por quê? Por que eu era assim? Por que eu vivia assim? Por que tudo isso acontecia e eu não sabia mudar? Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sentia, porque aquela tristeza não era uma coisa que as pessoas gostam de sentir, né? Ninguém gosta de sentir tristeza. E eu não entendia. E aí, o que eu comecei? A palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por que eu não me senti uma vencedora? Por que nada na minha vida parecia que ia fazer com que eu vencesse na vida? Aquela questão de ser bem-sucedida, de ter uma profissão que eu gosto de fazer, de viver uma vida que eu nasci para viver, nunca passou pela minha cabeça. Era como se fosse uma coisa impossível para mim. Então, talvez você esteja vivendo o trabalho, às vezes não gosta do trabalho, mas é a única opção que tem, a sua vida está de escassez. Minha vida foi vida inteira de escassez, com pouco, vivendo de contar moedinha para comprar alguma coisa, vivendo de pouco mesmo, tanto emocionalmente, quanto financeiramente, quanto fisicamente, quanto de tudo, sempre foi de muita escassez. Só que eu acabava aceitando, não gostava da vida que eu tinha, mas eu aceitava a vida que eu tinha porque eu não tinha coragem de mudar. E isso veio gerando, eu tenho 34 anos e eu vou te dizer que é de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, que a minha mentalidade mudou. Então eu vivi, 32 anos dessa mentalidade e com essa dificuldade, tá? Talvez você esteja passando por isso também. E se a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, já tem anos que eu tô na igreja, eu falei, putz, mas eu amo Jesus, eu amo Deus, eu tô na igreja, não sei o quê. Por que eu não vivo essa vitória? Por que eu não sinto essa vitória, sabe? E aí eu entendi. Porque assim, igual eu falei, nós somos formados de corpo, alma e espírito. O problema, eu tava procurando espírito. Gente, nossa vida é 100% espiritual. É 100% espiritual. Mais uma vez, eu não tô falando aqui de religião. Eu tô falando aqui do Deus vivo, tá? Independente da sua religião, não tô aqui pra propagar religião nenhuma. Mas nossa vida, querendo ou não, é 100% espiritual. E a maioria dos nossos problemas e dos nossos conflitos, eles são quase 100% emocional. Na alma, problema na alma. Então, se a gente tem 3 áreas, se a gente deixar essas 3 áreas desatendidas, nós vamos criar uma desarmonia na nossa vida. Então, eu buscava o espiritual. A alma, a gente não corre atrás de curar feridas.
A gente alimenta os nossos vícios, as nossas feridas, a gente não vai atrás de curar. E o corpo, que é o físico, eu deixava por último, se desse tempo, porque eu não me amava. Pra que eu ia cuidar do meu corpo se eu não me amava? Então naquela época eu não me amava, eu não me achava bonita, eu me achava feia, eu achava que ninguém gostava de mim, sabe? E era um problema na alma. Então, a gente vê hoje, o que a gente vê hoje muito dentro da vida dos cristãos? Pessoas com depressão, porque acham que a depressão é falta de Deus, então busca Deus, busca Deus. E é válido, gente, tem que buscar mesmo. Tem que buscar mesmo. Não tô falando que é errado, mas às vezes tá dando muita atenção pra área errada. Às vezes o problema tá na alma, às vezes o problema tá nas emoções. E a palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu estava perecendo por falta de conhecimento, eu fui começar a buscar conhecimento para entender o que estava acontecendo. Só que isso se deu por um motivo. Eu só busquei conhecimento, como eu não me amava. Eu acredito que sim, Deus entendeu que eu não me amava e que eu não ia correr atrás da vida que Ele me deu por mim, porque eu não era um motivo suficiente para mim, sabe? Então, eu tive a minha filha. E ela é uma bênção de Deus, é uma bênção porque Deus fala comigo muito, fala muito comigo através dela. E o que aconteceu? Eu tinha analisado toda a minha vida era assim porque eu não queria. A gente quando tem filho, quem tem filho aqui pode confirmar comigo, a gente quer o melhor pro nosso filho, a gente quer muito mais do que aquilo que a gente viveu. O que a gente sofreu, a gente não quer para os nossos filhos. E quando ela nasceu, eu falei, não, ela não vai ser igual eu, como se eu tivesse poder para isso, né? Mas a gente consegue ter influência, mas a gente não tem capacidade de mudar e definir ninguém. Mas na minha cabeça, quando ela nasceu, eu falei, não, minha filha não vai ser assim. A minha filha não vai ser como eu, minha filha vai ser forte, minha filha vai ser determinada, minha filha não vai ser fraca igual eu sou, não vai querer agradar os outros igual eu agrado, porque ela vai ser diferente. Então na minha cabeça ela vai ser diferente. Então ela nasceu. Só que ao passo de que ela foi crescendo e foi tendo, o nosso relacionamento foi passando de ano em ano, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a cobrar dela. Eu comecei a cobrar um posicionamento sem noção, né? De uma criança, de uma criança de 3, 4 anos. Eu comecei a cobrar dela uma fortaleza. Se ela chorasse, por qualquer coisa que acontecesse, se ela chorasse, isso me remetia à fraqueza. Porque eu chorava. Eu chorava por tudo. Então, quando ela chorava, parecia que vinha de confronto comigo. Então, eu mandava ela parar de chorar. Então, eu tentava fazer ela parar de chorar, assim, na força mesmo. Não, para de chorar. Pra que você tá chorando? Falei, tá chorando só por causa disso? Não, para. E eu deixava ela. Eu brigava pra ela não chorar, porque eu queria que ela fosse forte, porque eu queria que ela fosse destemida, porque eu não queria que ela fosse igual eu. Não era porque eu não amava ela. Eu amo ela de todo o meu coração e tudo que eu faço é pensando primeiramente nela. Hoje eu penso em mim também. Hoje minha mente já mudou. Mas a primeira coisa que vinha na minha mente foi, poxa, ela tá sendo fraca. Ela tá sendo fraca, ela tá sendo a Camila. Então isso vinha de confronto comigo e eu não tinha sabedoria pra isso ainda. Então eu proibia ela de chorar. Não para, engole o choro. Engole o choro. E cara de brava e seca. E hoje eu entendo isso. E aí ela começou a ficar chateada. Só que eu não percebia, porque pra mim eu tava sendo certo. Então, se ela acertasse, se ela fizesse alguma coisa... Gente, eu tratava minha filha super bem, tá? Eu amava ela, eu abraço, beijo, falo que amo. Eu leio a Bíblia com ela, eu brinco com ela, eu sento no chão com ela desde sempre. Mas esses momentos de conflito... Os momentos de conflito, eu não conseguia lidar. Por quê? Porque não aprendi a lidar com conflito. Eu cedia todos os conflitos para que não houvesse com que eu me chateasse depois. Mas eu acabava chateada porque como eu cedia tudo, era eu que sempre saía chateada em tudo isso. Então, quando ela começou a apresentar que pra mim era sinônimo de fraqueza, sendo que ela era só uma criança, eu comecei a entrar com severidade. Então, era uma coisa assim que se ela chorasse, eu repreendia. Se ela acertasse, se ela fizesse alguma coisa que estava de acordo com aquilo que eu pensava, eu validava. Se ela errasse na minha cabeça, eu tinha que mostrar pra ela o erro. Gente, é totalmente absurdo, porque como é que eu ia fazer isso com uma criança? Não tem noção. Eu queria mostrar pra ela o erro
E aí eu fechava a cara, mostrava o erro para ela ter consciência do erro e para ela não errar de novo depois. Só que o que aconteceu? Aconteceu um efeito colateral gigantesco. Gigantesco. E foi a partir disso que eu acordei pra vida e comecei a entender a minha vida. A minha vida. Porque eu comecei a estudar para entender a minha filha. E eu achei a minha vida no meio desse caminho. Então, o que eu tô tentando resumir aqui pra vocês. O que aconteceu? A minha filha começou a ser igual a mim. Ela começou... Uma vez eu vi alguém falando bem assim, quando você briga com teu filho... Quando você briga com o teu filho, ele nunca vai deixar de te amar. Porque na minha mente eu fiquei, putz, briguei com ela. Ela vai ficar chateada comigo e ela não vai querer falar comigo. E eu percebi totalmente o contrário, ela me bajulava. Ela me bajulava. Eu falei, eu acabei de brigar com ela, ela tá me bajulando. Aí eu entendi, quando você briga com o teu filho, ele nunca vai deixar de te amar. Ele vai deixar de se amar. Lógico que eu não tô falando que não pode chamar atenção, mas a minha chamada de atenção era severa. Era muito rígida. E aí, uma vez eu perguntei pra ela, na cara dura, assim, tava um momento descontraído. Eu falei, filha, quando a mamãe chama a sua atenção, briga com você, briga, né? Não chamar atenção é outra coisa. Quando a mamãe briga com você, você deixa de gostar da mamãe? Ela foi literal, ela não viu a hora em que eu assisti essa... Na verdade, eu li, né? Na verdade, ela não tinha como ela saber que eu tinha lido isso antes. Ela falou assim, não, mamãe, eu não deixo de gostar de você, eu deixo de gostar de mim mesma, eu fico chateada comigo mesma. Porque toda hora eu erro, porque eu erro sempre, porque eu te deixo chateada. E aquilo pra mim foi um choque. Eu falei, putz, ela não gosta dela mesma. Uma vez eu perguntei pra ela, filha, você gosta de você, do seu jeitinho? Não, mamãe, eu não gosto de mim. Eu falei, putz, eu tinha prometido pra mim mesma que ela não ia ser igual a mim. E aí eu comecei a perceber que ela começou a agradar todo mundo. Vieram falar comigo e falaram, Camila, a gente percebe que a Elis não gosta de algumas coisas, mas mesmo assim ela cede. Ela tá tentando agradar todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? A minha filha ia ser diferente, eu tô fazendo tudo pra ser diferente, pra ela não ser igual a mim, ela tá se tornando. E aí eu comecei a perceber, eu falei, não, eu preciso correr atrás de conhecimento. Eu preciso entender o porquê ela é assim. E aí eu comecei a estudar. E olha, eu indico pra todo mundo, a Leiliane Rocha. Leiliane Rocha. Eu comecei a estudar, eu comecei a participar das lives dela, eu comecei a entender, ela é especialista, psicóloga especialista em educação sexual infantil. E tudo isso, essa questão de identidade tem a ver com educação sexual infantil. E ela começou a explicar. E ela, numa chamada de uma live, ela falou da criança que era assim. Eu falei, minha filha é desse jeito, eu vou estudar pra ver o que é. E ela começou a identificar o porquê que a criança se torna assim. A criança é assim, porque às vezes pai e mãe tratam assim. Eu falei, puxa, eu trato a minha filha assim, por isso que é assim. Nossa, eu trato a minha filha desse jeito, por isso que ela se tornou assim. E aí eu comecei a perceber que a minha filha estava do jeito que estava, se parecendo comigo, por causa do meu tratamento com ela, o jeito como eu abordava ela, o jeito como eu tratava ela. Então, o que aconteceu? Eu, na minha ânsia de querer que ela fosse melhor do que eu comecei a menosprezar o sentimento dela. Quando ela chorava, ao invés de eu acolher e falar, não, filha, a mamãe tá aqui, pode chorar, não tem problema chorar, eu também choro, eu sou chorona. Eu também choro. Ao invés de eu acolher ela e mostrar pra ela que ela tem alguém pra cuidar dela, eu menosprezava o sentimento dela. Tá chorando por quê? Tá chorando só por causa disso? Falei, tá chorando só por causa disso? Para de chorar. Levanta. Porque eu não aceitei o jeito dela. Quando eu deixei de aceitar o jeito dela, eu feri a identidade dela. Ela começou a entender que o jeito dela era errado. Quando eu brigava com ela, quando ela errava e eu validava ela quando ela acertava, ela começou a entender que ela tinha que sempre acertar para ser amada. Ela começou a entender que se ela fosse do jeito dela, eu brigava. Se ela chorasse por alguma coisa que era o jeitinho dela, o jeito dela é chorar. Ela não tem como, a criança não tem a mentalidade formada ainda, o cérebro totalmente formado para poder absorver as coisas, tratar as coisas de uma forma mais emocionalmente certinha. Nem a gente que é adulto, a gente consegue fazer as coisas emocionalmente certas. A gente se atropela nas emoções, quanto mais a criança que está em formação. Então, ela começou a entender que toda vez que ela era ela mesma, que ela estava com raiva, que ela estava chorando, que ela estava expressando alguma coisa que ela estava sentindo, eu brigava. Eu não posso ser eu mesma, porque se eu for eu mesma, a minha mãe não me ama. Eu não posso errar, eu tenho sempre que acertar, porque se eu errar, a minha mãe não me ama. E isso passou pela cabeça dela. Ela começou a acreditar que eu não amava ela, sendo que ela é a coisa mais importante da minha vida.
Então ela começou, aí o que eu fazia também? Eu queria que ela desse valor às coisas. Eu não queria que ela chegava em casa, e é de criança, é normal de criança. A amiguinha tem uma coisinha, alguma coisa, comprou alguma coisa, ela queria igual. Eu falei, você não tem que ter só porque sua amiga tem. Eu queria que ela desse valor nas coisas e que ela entendesse que não é porque os outros têm que ela... Então eu não comprava. Eu não dava, eu não presenteava, e essas coisas assim, eu sempre falava não, era não pra tudo. Então ela começou a acreditar que ela não merecia. As amiguinhas tinham tantas coisas legais e ela não tinha, porque eu, na minha cabeça, eu queria que ela tivesse discernimento, uma criança de 6, 7, 8 anos tivesse discernimento para entender a situação. E lógico, tinha coisas que eu não tinha condição de comprar, mas tinha coisas que eu tinha e eu não dava de propósito porque eu queria que ela tivesse a consciência de que não era porque a amiga tinha que ela tinha que ter. Ela começou a acreditar que ela não merecia as coisas. E aí eu comecei a perceber, falei, putz, eu que tô fazendo isso. E aí eu fui buscar conhecimento pra mudar a minha filha. E eu entendi que quem precisava mudar era eu. E, gente, isso é sobrenatural. Eu percebi que quem precisava mudar era eu. Um dia eu cheguei em casa e comecei a pensar em coisas em que me estressavam. E aí, sem querer, inconscientemente, eu descontei toda a raiva na minha filha. E ela virou pra mim e gritou, falou assim, eu só queria te fazer feliz. E a ficha caiu. Eu falei, putz, o que eu tô fazendo? E eu trouxe ela pra mim e falei, filha, você não tem responsabilidade de me fazer feliz. Ela começou a acreditar que eu era daquele jeito por culpa dela. Eu falei, não é sua responsabilidade me fazer feliz. E ela começou, aí eu mudei a situação, comecei a tirar os pesos aos poucos, gente, é um processo, é aos poucos. Comecei a tirar os pesos, comecei a conversar com ela, porque eu fiz ela acreditar que ela tinha que fazer pros outros pra ela ser amada. Eu fiz ela acreditar que o jeitinho dela era errado, porque eu brigava muito com ela quando ela chorava, quando ela se expressava. Então eu comecei a dar abertura pra ela. Eu comecei a insistentemente falar pra ela que eu te amo, não pelo que você faz, eu te amo pelo que você é, eu te amo porque você existe. Não existe nada que você faça que vai me fazer te amar mais e nem nada que você faça que vai me fazer te amar menos. Então, se você erra ou se você acerta, não vai me fazer te amar mais ou menos. Eu te amo infinitamente porque você existe. E não porque você faz ou porque você tem alguma coisa. Então, assim, aí eu comecei a respeitar os sentimentos dela. E isso, gente, trouxe uma elevação de nível dela tão grande que a professora veio falar comigo, Camila, a Alice tá muito mais independente, ela tá muito mais segura, ela não tá mais dependendo emocionalmente das crianças. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. E isso é um processo, não foi da noite pro dia, foi eu alimentando e foi eu estudando e foi eu aplicando aquilo que eu tava estudando. E aí o que comecei a entender? Falei, eu era assim, eu era insegura, eu agradava todo mundo, eu não gostava de mim mesma. Por quê? Se o que eu fazia, a minha filha, causava isso na minha filha, então eu era assim pelo jeito com que eu fui tratada. E aí eu comecei a procurar a raiz dos meus problemas. Eu era a raiz dos problemas da minha filha. E aí o que acontecia? A gente tem um emocional abalado, a gente não é preparado emocionalmente para viver a vida, a gente acaba aceitando tudo de todo mundo, aceitando pessoas que não deveria aceitar entrar na nossa vida, a gente aceita pessoas, relacionamentos, atitudes, a gente aceita tudo, porque o nosso primeiro relacionamento, quando a gente nasce, o que a gente procura? A gente procura se sentir amado, pertencente e importante. A minha filha não estava se sentindo amada, não se sentia pertencente, não se sentia importante. Então, por isso que ela deduziu, ela acreditou numa mentira, em que essa mentira lá na frente, na fase adulta dela, ia afastar ela totalmente da vida vencedora que ela tinha nascido para viver. E você nasceu para viver uma vida vencedora. Por que você não se sente vencedor? Gente, a gente precisa buscar conhecimento. Precisa buscar conhecimento. E isso daqui que eu tô falando pra vocês é inteligência emocional. E isso daqui que eu tô falando pra vocês já tá escrito na Bíblia, ó, há milênios. Há milênios. É a gente que não tem capacidade de... Não busca ou não consegue associar a Bíblia com a nossa vida. Ou a gente acredita que a Bíblia é uma coisa mística, que acontece só, é uma fantasia, sabe? Existe N porquês. Mas eu fui procurar conhecimento da inteligência emocional. E as pessoas que eu estudei, comecei a estudar inteligência emocional, são cristãs e me abriram os olhos tanto para a parte de neurociência quanto para a parte da Bíblia. E associando a neurociência com a Bíblia, a gente fez um boom na minha mente. E hoje eu acredito, hoje eu me amo, eu procurei a raiz do meu problema. Hoje eu me amo, hoje eu sei
a minha identidade, e quando eu sei a minha identidade, não interessa mais o que os outros pensam, falam de mim. Eu não faria o que eu tô fazendo hoje se fosse 2, 3 anos atrás, porque eu ia ter medo de quem assistisse a live, de quem visse eu me aparecendo tanto, de quem, ai, tá só querendo aparecer. A minha cabeça já começa a pensar, nossa, mas fulano vai parar, vai falar que eu tô só querendo aparecer. Poxa, eu não vou fazer, porque se eu fizer e falar alguma coisa, as pessoas vão me criticar, as pessoas não vão concordar comigo. A minha cabeça ia pensar isso. E eu vou te falar que eu pensei isso quando eu comecei a mexer a me movimentar no Instagram. Mas isso é uma fratura emocional. Porque quando a gente nasce, o primeiro relacionamento que a gente tem é com quem a gente é criado. Principalmente pai e mãe. Ou às vezes quem não é criado por pai e mãe, criado por vô, por responsáveis. Então, nosso primeiro relacionamento a gente busca ser amado, ser pertencente e ser importante. E o jeito que eu tratava a minha filha não fazia ela entender isso, por mais que ela fosse muito amada por mim, por mais que ela fosse a coisa mais importante da minha vida e por mais que eu amasse ela acima de todas as coisas, até acima de mim. E isso não tá certo, mas eu amava ela acima de mim mesma, porque eu não me amava. O meu amor todo foi pra ela. Só que eu não posso amar, eu não posso entregar aquilo que eu não tenho. Então eu preciso me amar também, mas esse é assunto pra outra live. Então o que aconteceu? Eu falei, putz, eu preciso entender. E eu preciso entender aonde surgiu isso. Se a minha filha tá sentindo isso com a forma de eu tratar ela, eu preciso mudar. E quando eu mudei, a minha filha mudou. Então a gente tem mania de querer mudar os outros. A gente não tem capacidade nenhuma de mudar ninguém. A gente não tem capacidade nenhuma de mudar ninguém. A gente só tem capacidade única e exclusivamente de mudar nós mesmos. Então, às vezes, a gente quer brigar, a gente quer impor, a gente quer enfiar goela abaixo o nosso pensamento na cabeça dos outros e não vai dar certo, gente. A gente só vai criar conflito. Então, a gente só tem capacidade de mudar nós mesmos. E aí, o que eu entendi? A minha identidade estava abalada. Eu abalei a identidade da minha filha, porque não adianta eu amar ela e ela não sentir, ela não perceber o meu amor por ela. Uma coisa que eu entendi. Não adianta eu dizer que amo, eu amar de verdade aqui dentro, mas só aqui dentro, e ela não percebeu o meu amor. Então, por mais que eu amasse, por mais que eu abraçasse, por mais que eu beijasse, na hora do conflito, ela percebia totalmente o contrário. Ela percebia falta de amor, ela percebia severidade, ela percebia... Era uma ditadura aqui em casa, tipo, eu mando, você obedece. Você não tem que abrir a boca pra falar nada. E a gente foi criado assim. A gente não podia se expressar, a gente não podia abrir a boca pra falar nada, que era falta de respeito. Fica quieto, não responde. Fica quieto, para de chorar. Então, toda vez que a gente aprendeu o quê? Esconder os sentimentos. A gente aprendeu a esconder os sentimentos, a gente aprendeu a não falar nada, a gente aprendeu a engolir as coisas. A gente não foi preparado pra resolver conflito. Eu falo a gente adulto agora, tá? Não tô falando mais da minha filha, eu tô falando da gente. A gente não foi preparado pra resolver conflito. E aí eu percebi, falei, putz, E aí, outra coisa que eu percebi com tudo isso, se eu fui tratado, que eu tratei a minha filha assim, eu amando ela incondicionalmente, sem perceber, inconscientemente, eu tratei ela assim, eu repeti padrão daquilo que eu fui criada. Poxa, eu tô assim também porque meus pais também me trataram assim. Eu tô ensinando o que eu aprendi. Então, aquilo que eu aprendi dos meus pais fez eu me sentir do jeito que eu tô sentindo. Fez eu não ter posicionamento, fez eu agradar todo mundo, porque... Só que aí eu entendi o quê? Que eles também são vítimas. Porque eles também aprenderam isso dos pais deles. Então, assim, não existe culpado. Eu sou culpado. Não, eu sou responsável pelas minhas atitudes perante a minha filha, mas eu entendi e comecei a mudar. Mas do mesmo jeito que eu fiz inconscientemente com ela, minha mãe também fez inconscientemente comigo. Então, o conflito que eu tinha com a minha mãe, eu comecei ao invés de culpar ela de tudo o que acontecia na minha vida, eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Eu sou assim porque meu pai faltou na minha vida. Eu sou assim porque eu não me senti importante pro meu pai. Eu sou assim porque minha mãe era super protetora e me protegeu. Então, eu colocava culpados em todas as minhas atitudes. Eu falei, putz, eu tirei a raiva do meu coração e coloquei misericórdia. Eu comecei a olhar para os meus pais com misericórdia. Eu falei, nossa, eles estão entregando aquilo que eles têm. Eles só entregaram aquilo. Eles me amam incondicionalmente, igual eu amo a minha filha incondicionalmente. Gente, foi liberado perdão do meu coração. Então aí vocês falam, sou cristã há tanto tempo e não tinha perdoado. Tinha perdoado da boca para fora. Mas eu vivia em conflito com a minha mãe. Eu vivia com tristeza no meu coração por causa da ausência do meu pai. Mas eu consegui perdoar de coração e olhar pra eles com misericórdia. Eu parei de olhar pra minha mãe com raiva. Eu parei de olhar pro meu pai com aquele sentimento de abandono.
E eu comecei a olhar pra eles com misericórdia, comecei a perceber as atitudes dele. Eu falei, putz, meu pai é assim por causa disso, minha mãe é assim por causa disso, aconteceu isso. Aí comecei a sondar, sabe? O que aconteceu ali, o que aconteceu na infância, não sei o quê. A gente começa a ter uma visão totalmente diferente do mundo. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu trouxe aqui uma dinâmica. Olha só, você que tá me assistindo, você nasceu pra ser vencedora. A vida que você vive agora é uma mentira. É uma mentira. Sabe por que é uma mentira? Porque eu constatei que a minha vida é uma mentira também. Por que é uma mentira, gente? A gente nasceu com propósito. E a próxima aula eu vou falar sobre propósito. A próxima aula não, a próxima live. Vou falar sobre propósito. Mas nós nascemos com propósito. 100% das pessoas não nasceu à toa. Mesmo que foi fruto de algum abuso, mesmo que foi fruto, veio sem pai e a mãe querer, mesmo que nós nascemos com propósito. Há um propósito na nossa vinda aqui. E a gente nasceu para ser vencedor, a gente nasceu para ser amado, a gente nasceu para ser importante, a gente nasceu para ser aceito. E as experiências da nossa vida fazem com que a gente acredite na mentira de que a gente não nasceu para isso. Por que você não se sente vencedor? Por que eu não me sentia vencedora? Porque as experiências da minha vida me fizeram acreditar, não que mentiram, porque eu não menti para minha filha. Eu não menti pra minha filha falando que ela não era amada, mas ela acreditou que não era amada, por causa das experiências que ela teve comigo. Então, na cabeça dela, ela acreditou numa mentira. Eu não sou amada. A pessoa que não é amada se sente vencedor? Não. A pessoa que não é amada, a pessoa que não se sente importante, ela acha que ela vai conquistar alguma coisa na vida? Não. Então, a gente acredita nas experiências que a gente vive, a gente acredita em mentiras. E não é 100%, tá? Minha cachorra tá latindo, vocês descontam aí os latidos dela. Então não é 100%. Tem gente que é criado da maneira correta, com os valores corretos, que acredita que o pai e a mãe têm sabedoria para criar no caminho certo e que sim, é vencedor. Tem gente que não é criado com todos, que é criado sendo xingado porque você é um burro, que faz alguma coisa, nossa, você me dá trabalho, nossa, ai, pelo amor de Deus, você é um peso na minha vida. Gente, imagina uma criança escutar isso. Pai e mãe é a única referência de verdade que a criança tem. Ela vai acreditar naquilo que sai da boca de pai e mãe, ou de responsável. Então, o que acontece? Nós nascemos para ser vencedores. Então, quando nós nascemos, digamos que essa aqui é a nossa identidade, quando a gente nasce. Essa aqui é a nossa identidade. E na nossa identidade, nós nascemos perfeitos. Vencedores, conquistadores, nós somos dominantes, dominar nossa vida, conquistar. Nós nascemos para viver o extraordinário. Isso aqui foi quando a gente nasceu. A gente caiu no mundo, a gente saiu da barriga, a gente entrou na barriga da nossa mãe, nós nascemos com essa identidade que Deus entregou pra gente. Mas as experiências da nossa vida fez com que essa identidade fosse escondida. Como assim? Eu trouxe um papel aqui. Vivemos uma experiência. Vou colocar minha filha porque eu já tava falando dela. Então, a minha filha teve convívio comigo, eu comecei a não aceitar o jeito dela porque parecia muito comigo, então eu comecei a reprovar o jeitinho dela, ela começou a acreditar que o jeito dela era errado. Então, ela começou a acreditar que ela não era amada. Então, esse daqui, ó, é uma crença. A gente começa a acreditar em crença. Esse aqui é uma crença em que ela acreditou, uma mentira. Ela acreditou. Então, essa mentira começou a cobrir a identidade dela. Eu não sou amada. Ó, a gente ainda consegue ver a identidade dela aqui ainda. Mas, ó, a maior parte dela, ela começou a acreditar em essa mentira. E essa mentira vai pro resto da vida, tá, gente? Se a gente não se atentar, ter conhecimento, correr atrás, a gente vai acreditar nessa mentira pro resto da vida. Então, aí eu comecei a validar ela pelo que ela fazia e comecei a criticar ela pelo que ela errava. Então, ela acreditou, eu sou o que eu faço. Eu preciso fazer pra ser amada. Eu preciso acertar pra ser amada. Eu não posso errar. Então, ela acreditou nessa mentira também. Olha só. Ela acreditou na mentira em que ela era o que ela fazia. Você não é o que você faz. Você é o que você nasceu pra ser. Você é a sua identidade, não é o que você faz, nem o que você tem. Tá? E aí ela começou a acreditar que ela não merecia as coisas, porque eu não dava, não presenteava, não alegrava o coração dela. E não tô falando pra dar o que quer. Tô falando pra sentir a pessoa, fazer ela se sentir merecedora. Ela começou a acreditar que ela não era merecedora. Gente, ela nasceu pra ser vencedora, mas quando ela crescer, ela vai acreditar que ela é uma vencedora? Não vai. Por quê? Por causa do jeito que eu tratei ela. Porque ela esperava de mim se sentir amada, pertencente e merecedora. São as 3 crenças principais que a gente tem. Crença de identidade, de capacidade e de merecimento. Se essas 3 crenças não forem fortalecidas na infância, o teu filho, quando crescer, quando for adulto, ele vai ter dificuldade de viver o propósito de Deus na vida dele, que é ser um vencedor. Então, isso
sou eu também. Talvez pode ser você. Você acredita em crenças que foram implantadas na tua cabeça desde lá da infância, e crenças mentirosas. Existem crenças que são verdades e crenças que a gente acredita que são mentiras. Então, a maior parte das minhas crenças eram mentiras. Eu comecei a acreditar naquilo em que eu deduzi. Então, a minha filha não é amada? Mentira! Eu amo ela incondicionalmente, mas ela não acreditou nisso, pela forma como eu tratei ela. Ela tem que fazer as coisas para agradar os outros para se sentir amada? Não precisa. Não tem, isso não é certo. Então, o que precisa fazer? Crenças, elas não podem ser arrancadas, elas são reprogramadas. Então, a gente precisa ter conhecimento dessas crenças, reprogramar elas e viver a verdade. Então, a gente precisa arrancar as mentiras, todas as mentiras, para que a gente tenha acesso à nossa real identidade, viver como vencedor. Gente, eu tô tentando resumir porque aqui não dá tempo, já passou 40 minutos de live. Vocês entendem a importância do conhecimento? O meu povo perece por falta de conhecimento. Foi o que diz na palavra do Senhor. E deixa eu ver aqui onde é que tá. Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não buscar conhecimento, você vai perecer. Eu estava perecendo. A minha vida até os 32, 33 anos estava com uma mentalidade totalmente escassa, totalmente pobre. E a mentalidade pobre, gente, a nossa vida se torna pobre, se torna escassa. Então, a primeira coisa que precisa fazer é a gente mudar a mentalidade. Quando a gente muda a mentalidade, a gente busca conhecimento, a gente consegue transformar tudo à nossa volta. E a partir do momento que eu entendi que o problema da minha vida era eu, o problema da sua vida é você. Cada um é responsável pela tua própria vida. Eu vivi a vida que eu merecia. Porque eu fiz a minha vida chegar onde chegou. Se a tua vida não tá do jeito que você quer, você que construiu o caminho ao qual você tá trilhando. Então, o que você planta, você colhe. Então, eu plantava isso. Eu plantava escassez. Era o tempo todo eu regando a minha vida com escassez, com sentimentos ruins, com pensamentos ruins. Então, não tinha como eu colher uma vida extraordinária plantando coisas de escassez. Então, quando eu entendi isso, eu mudei a minha mentalidade. O primeiro passo para você mudar a tua vida é a tua mentalidade. E você só muda a mentalidade correndo atrás de conhecimento. Tá? Correndo atrás de conhecimento. E eu vou falar para vocês. Ó, em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você nasceu para ter abundância na tua vida. Você nasceu para viver uma vida plena, uma vida de abundância. E abundância eu não estou falando só no financeiro. Financeiro é uma área da sua vida só. Nós temos 11 áreas na vida, em que todas as nossas áreas da nossa vida precisam viver em abundância. Você precisa ter abundância no teu relacionamento com você mesmo, no emocional. Precisa ter abundância no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu relacionamento com o teu profissional, com o teu trabalho, com o teu financeiro, sim, que nós nascemos para ter abundância no financeiro, sim. É isso que Jesus quer pra gente. Então, e por que a gente não tem isso? Porque a gente deixa de lado o buscar. E a gente vai viver na vida atropelando, empurrando com a barriga aquilo que a vida vai trazendo pra gente, a gente vai aceitando e a gente acredita que é assim mesmo. Ai, as coisas estão apertadas, as coisas estão ruins. Nossa, a gente não sabe resolver conflito. A gente não tem sabedoria para resolver conflito, porque não foi ensinado isso pra gente. Só que a gente tem condição de mudar essa história. Se a responsabilidade da minha vida é minha, eu consigo mudar a minha história. A partir do momento em que eu me posiciono, eu entendo o que eu tenho que fazer, eu acesso a minha real identidade, que quando eu acessar a minha real identidade, eu vou saber o que eu quero pra minha vida. Quantas pessoas aqui não sabem nem o que quer pra sua vida, não sabem nem o que te faz feliz, o que te agrada, o que você nasceu pra viver. Não tem como eu falar tudo isso só em uma live. Mas, gente, é o primeiro passo. A mudança de mentalidade. Quando a gente muda a mentalidade, a gente consegue viver o novo na nossa vida. A gente consegue viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Começa aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vivais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus fala. Então não vos conformeis com esse mundo, dá um basta, dê um chega na vida que você está vivendo, se não é a vida que você nasceu para viver. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, gente, é a mentalidade. Sai dessa mentalidade de escravo, de escassez, renova sua mente, busca conhecimento, vai atrás da palavra de Deus, vai atrás de conhecimento. Deus capacitou pessoas para cuidar de pessoas. Corra atrás de conhecimento. E eu indico toda vez, eu busquei inteligência emocional. Paulo Vieira, Camila Vieira, eu busco neles que eles são cristãos e eles me trouxeram clareza de muita coisa que eu não sabia. Então, ó, quem que eu estudo? Leiliane Rocha, Paulo Vieira e Camila Vieira. Os três são cristãos. E a Leiliane Rocha é psicóloga,
de educação sexual infantil, também trabalha educação emocional para criança. E o Paulo Vieira e a Camila Vieira trabalham mais para adultos. Mas tem muita coisa deles que eu aplico na Liz e eu tô vendo resultados extraordinários nela. Tá? Com relação à inteligência emocional. Hoje a minha filha entende que eu amo ela, independente da minha reação. Hoje ela entende que quando eu estou irritada, o problema não é ela. Hoje ela chega em mim e fala assim, mamãe, o que aconteceu no seu dia? Eu falei, como assim, filha? Não, quando você tá assim, porque aconteceu alguma coisa no seu dia. Antes, ela achava que ela era culpada de eu estar assim. Olha a evolução. Olha a evolução. Então, sabe, assim, ela chega em mim e fala, mamãe, você quer um abraço? Mamãe, senta aqui, calma, vamos... Às vezes ela fala, mamãe, vamos agradecer pelo que a gente tem. Então, às vezes eu reclamei de alguma coisa, não, mamãe, mas olha, a gente tem uma casa, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Mas ela tem a mentalidade, não, mamãe, mas nós temos uma casa, ela é grata, mas nós vamos ter uma casa de 4 andares. Ai, gente, é isso! A gente precisa ser grato pelo que tem, mas almejar sempre coisas melhores, não ser conformado com essa vida de pouco. A nossa vida a gente tem que ser grato, porque graças a Deus eu tenho uma casa, graças a Deus eu tenho comida, graças a Deus, mas eu não vou me conformar só com isso, porque Deus é Deus de muito. Deus não é Deus de pouco. Você nasceu para ser muito, você não nasceu para ser pouco. Você é filho de um Deus grande, então você é grande. Você é filho de um Deus maravilhoso, então você é maravilhoso, maravilhosa. Então, quando eu enxerguei isso, quando eu entendi o que Deus olhava para mim, o que Ele pensava de mim, eu falei, putz, o que eu tô me importando com o que os outros pensam de mim? O que eu tô me importando? Eu comecei a ter uma vida com Deus mais genuína. Comecei a buscar Deus de uma forma mais plena, comecei a ter intimidade com Deus, comecei a escutar Ele, comecei a fazer aquilo que eu acreditava que era Ele que estava independente do que as pessoas falavam. Eu comecei a fechar os ouvidos, eu me importo com as vidas, eu me importo em ajudar as pessoas, mas eu não me importo mais com as críticas e com o que elas pensam de mim. Eu me importo com Deus, que Deus pensa de mim, porque Ele me criou para ser amada e eu sou amada. Ele me criou para ser importante, eu sou importante. Ele me criou para eu ser merecedora de tudo que Ele tem, e eu sou merecedora. Assim como você é. Mas você precisa buscar para entender tudo isso e sentir tudo isso. Porque falar é fácil, eu falava isso antes. Mas agora eu entendo isso. E eu tô aqui para falar que você merece isso. Você merece uma vida abundante. Você merece ter uma vida de propósito, viver a vida que você nasceu para viver. E para isso você precisa buscar. E o primeiro passo que eu precisei fazer para isso é mudar a minha narrativa. Eu precisei mudar a minha narrativa, parar de reclamar, parar de condenar as coisas, parar de falar coisa ruim, parar de criticar os outros, parar de olhar para mim e criticar a mim mesma. Porque o que a gente... Gente, isso é neurociência. A neurociência veio para mostrar quão Deus é mais perfeito ainda do que aquilo que eu pensava. O que você fala gera uma química que manda pro teu cérebro essa química e a partir disso o teu cérebro vai para a segunda cadeia neural, que é o pensamento. O que você fala gera os seus pensamentos geram sentimentos, sentimento gera ação e a ação volta com resultado. Tem gente que fala que é a lei da atração. Não é lei da atração. É as consequências daquilo que Deus criou. Então é Deus. Isso é meu ponto de vista. Você pode pensar ao contrário e eu respeito isso, tá bom? Mas isso é neurociência. O que você fala gera uma química pro teu cérebro, que gera pensamento, que gera sentimento, que gera ação, que traz resultado. Então, se eu tenho uma narrativa ruim, se eu tenho uma narrativa pobre, o que vai acontecer nos meus resultados? Então, eu mudei minha narrativa. Putz, eu tô cheia de dívida, que não sei o que, eu não consigo pagar, nossa, eu não vou ter dinheiro no final do mês pra pagar tudo. Gente, vai acontecer. Vai acontecer aquilo que eu falar. A palavra de Deus já disse que a palavra tem poder. A tua palavra tem poder para abençoar ou amaldiçoar. E a neurociência prova que Deus está certo naquilo que... Não que a gente tem que provar. Deus é perfeito em tudo. Mas tem gente que precisa que provem isso. Tem gente que não acredita em Deus. E tem gente que vai acreditar na neurociência. Mas a neurociência e Deus, gente, tá tudo ligado. Tudo é criação de Deus. E aí, tudo gera resultados. Os seus resultados, a sua fala vai gerar os seus resultados. Porque existe uma química, existe um jeito de estudar o cérebro, um jeito que o cérebro funciona que vai trazer aquilo que você está falando. Então muda a narrativa. E aí eu comecei a mudar a narrativa, eu comecei a escutar músicas que me exaltavam, que me edificavam, do que falavam besteira e que me condenavam a ser uma mulher traída, a ser uma mulher que não merecia importância. Então eu comecei troquei as músicas, comecei a escutar, começar o dia falando coisas positivas, agradecendo por tudo, até pelas dificuldades eu agradeço.
Porque nas dificuldades é que a gente é forjado o nosso caráter. Então eu comecei a estudar, comecei a aplicar e comecei a ter resultado. Quando eu comecei a mudar a minha narrativa, meus pensamentos começaram a mudar. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a olhar com misericórdia para as pessoas à minha volta. Comecei a me importar com vidas. Comecei a parar de correr atrás só de dinheiro, dinheiro, dinheiro. E comecei a importar com vidas. E consequentemente o dinheiro tá vindo. Olha que poderoso. Ah, Camila, mas aí se eu não... Eu tenho que parar de trabalhar? Não, você não tem que parar de trabalhar. Ah, mas eu tenho que parar, eu não tenho que correr atrás de dinheiro, eu tenho que parar de trabalhar. Não, não é isso. Você tem que fazer o que precisa ser feito, mas sem aquele desespero. Faz o que você faz o que você faz o que você precisa fazer, que aí, você fazendo bem feito, gente, não tem como você não ter retorno. Faz bem feito, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque aí você vai ter retorno. E outra, você vai ter paz no coração. Se você fazendo bem feito, o retorno vai vir, do que adianta você se desesperar? Então você vai, o que adianta você ter dinheiro e não ter paz no coração? Gente, é um assunto tão grande, tão complexo, que assim, eu tenho que desmembrar ele. Esse aqui é só uma apresentação. Eu vou desmembrando ele conforme as aulas e vou trazendo assuntos menores pra gente poder trabalhar um pouco mais profundo, tá? Mas hoje é só uma apresentação. Então, assim, a minha vida tem se transformado a partir do momento em que eu comecei a buscar de verdade o Senhor. A partir do momento em que eu comecei a buscar de verdade conhecimento. E a partir do momento que eu mudei a minha narrativa e comecei a entender as coisas da minha volta. E que as coisas da minha volta só mudam quando eu mudar. Tá? Resumindo, tudo que eu falei, quase uma hora deu isso. E aí, o que eu entendi? Eu falei, gente, eu comecei a perceber as pessoas à minha volta sofrendo. Do mesmo jeito que eu sofria. Eu falei, putz, ela tá sendo igual eu. Meu Deus, não, peraí. Você tá fazendo igual eu fiz. Não, vem cá, olha o que aconteceu na minha vida, aconteceu isso. Aí a pessoa aplica e deu certo. Eu falei, nossa, as pessoas precisam saber disso. A gente precisa cuidar de corpo, alma e espírito. Gente, eu deixava o corpo por último. Era se desse tempo e nunca dava tempo. Desde 2018 eu não pratico atividade física, eu sou educadora física. E aí eu falei, não, eu preciso voltar a fazer atividade física. Ah, mas eu não tenho... Aí na minha cabeça, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo. A narrativa da minha cabeça começou. Falei, não, peraí, vamos parar. Falei, não, eu preciso dar prioridade para o que tem prioridade. Meu corpo é prioridade. Porque se eu estiver doente, quem vai perecer? Eu vou perecer, minha filha vai perecer, minha casa vai perecer. Eu não posso ficar doente. Se acontecer, tudo bem, mas eu tenho como prevenir isso. Eu preciso cuidar da minha saúde para que minha filha esteja bem. Eu preciso cuidar da minha saúde para que eu esteja bem. Eu preciso cuidar da minha saúde para que eu possa viver o propósito de Deus para minha vida. Eu preciso cuidar da minha saúde para eu viver a vida que eu tenho para viver. Eu comecei a fazer academia, mesmo na minha cabeça, a minha cabeça brigando comigo, falando, você não tem dinheiro, você não tem tempo, você tem conta pra pagar, você tem dívida pra pagar. E sim, eu tenho dívidas pra pagar, mas agora a minha mentalidade é que eu estou endividada, eu vou pagar, eu tenho condição de trabalhar, eu tenho como correr atrás pra pagar as minhas dívidas. Eu não sou endividada. Quem diz, que eu sou endividada e é aquela lamúria. Porque eu sou endividada, porque eu não sei o quê, porque eu não vou conseguir pagar, porque é muito dinheiro. Não. Essa é a narrativa que eu tinha. Então, pra mim, nunca dava certo pagar nada. Então, hoje, eu tô conseguindo organizar o meu financeiro a partir da mudança da minha mentalidade. Olha que poder que é isso. Então, eu quero trazer pra vocês uma palavra para corpo, alma e espírito. E eu tô aqui com medo, porque a gente falou de mentalidade, falou de Deus, e agora eu quero trabalhar corpo com vocês, mas eu tô com medo porque o Instagram acabou de me derrubar agora, porque eu coloquei uma música aqui, que ele falou que tinha direitos autorais. Eu trouxe uma música muito bacana, e assim, no meu Instagram, eu tava começando a postar música dos meus stories, né? Pra começar o dia. Gente, se você começar um dia com uma música animada, você começar um dia com uma música que que edifica a tua vida, você começa o dia já pensando em coisas boas. Então, antigamente, o que eu acordava triste e dormia chorando. Então, eu já acordava pensando horrores. Pensando que o dia ia ser ruim, pensando, mais um dia, mais não sei o que, mais isso, sabe? Eu acordava pensando em coisas ruins e meu dia era péssimo. Quando você acorda pensando em coisas boas, quando você acorda com gratidão, quando você acorda agradecendo, quando você acorda declarando que o teu dia, que a tua semana é extraordinária, o que vai acontecer coisas ruins no seu dia, mas você vai começar a ter sabedoria, começar a ter discernimento e começar a ter muito mais disposição para poder resolver conflitos. E lógico, você só vai ter sabedoria a partir do momento que você buscar conhecimento e começar a se entender, para você se entendendo, você começa a entender os outros, tá? Mas você começando o dia declarando na narrativa de que seu dia é ótimo, maravilhoso, extraordinário, você vai ter um dia muito mais produtivo do que se você começasse o dia já emburrado, com a cara fechada, falando, tem que ir para aquela porcaria daquele trabalho de novo, não aguento mais aquele trabalho. Era isso que eu falava.
Não aguento mais aquele trabalho. Ai, não aguento mais todo dia lá, é um saco. Ai, que fulano me enche o saco, que fulano fica pegando no meu pé e não sei o que, não sei o que lá. Gente, você já vai pro trabalho com aquela carga negativa na mentalidade, pensando besteira. E o que você pensa, você sente, o que você sente, você age, o que você age gera os resultados. Entende? Então aqui, eu trouxe uma música e ela é muito legal. E assim, a tradução dela, ela fala bem assim, eu vou tentar, se cair, caiu. Eu não vou deixar salva a live. Se não cair, eu consigo deixar a live salva. Se não, eu consigo deixar salva, ó. A música diz bem assim, ela é internacional, mas ela diz bem assim, se você acredita, você pode mover as montanhas mais altas, atravessar os maiores oceanos e atravessar a água. Se você acredita, se você se sente derrotado, caindo de joelhos e procurando por alguma esperança esta noite, você tenta se levantar, mas você joga suas mãos para cima, como você não tem mais forças para lutar. Você já viu muitos pôres do sol, muitos dias, terminando a noite mais escura, mas por conta própria você nunca saberá. Gente, a gente sozinho, a gente não consegue. A gente precisa de ajuda. A gente precisa procurar ajuda. A gente precisa procurar ajuda. Você entende? Quando a gente não procura ajuda, quando a gente quer resolver tudo sozinho, isso é orgulho. E Deus abomina o orgulho. Você precisa, se você não vive a vida que você nasceu para viver, você precisa de ajuda, sabe? Primeiro, Deus está aqui disponível para você. E segundo, você tem pessoas. Gente, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar, eu preciso buscar conhecimento. Busque conhecimento em pessoas que já alcançaram aquilo que você quer alcançar. Busque Deus na tua vida em primeiro lugar, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, arrancar as escamas dos nossos olhos, destampar a nossa cegueira para a gente enxergar a vida que a gente nasceu para viver. E assim, eu vou tocar a música aqui. Se cair, gente, ó, deixa eu abençoar, eu abençoo o dia de vocês. Vou orar aqui, já vou finalizar a live antes de tocar a música, porque se cair aqui a live, já tá abençoado. Abençoo o dia de vocês, eu abençoo a segunda-feira de vocês, que seja uma segunda-feira com propósito, uma semana com propósito, que Deus, Espírito Santo, faça habitação, nós somos templos do Espírito Santo, que o nosso templo esteja em ordem, que o nosso templo esteja limpo, esteja forte, para que o Espírito Santo queira habitar no nosso templo. Então eu declaro sobre a sua vida a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro sobre a tua vida inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência intelectual para que você saiba viver de uma melhor forma todos os conflitos, as bem-aventuranças da tua vida e tudo mais. Eu declaro um dia extraordinário para você, um dia produtivo, um dia de pensamentos bons, um dia de coração limpo, coração leve, de mente limpa, mente leve, pensamentos maravilhosos e que você consiga pedir ajuda primeiramente para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E segundo, gente, se você precisar de ajuda de pessoas estão aqui, pessoas precisam de pessoas. Então, que você tenha coragem, verdade e humildade para enfrentar o teu dia. Em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, diga amém. Escreve aí, amém, tá? Então, eu vou pedir, ó, quem tiver aí na sala, faça as coisas da sala. Eu vou tocar a música aqui. Nós vamos fazer tipo uma mini aulinha aqui de zumba. E aí, se cair a live, um beijo pra vocês. Até a próxima segunda-feira. Mas eu acredito que ele vai cair a live. Eu toquei a música inteira no começo, né? Ele caiu a live só no final da música. Vamos ver se dá tempo de escutar a música inteira aqui agora. Pra eu liberar vocês, pra vocês irem trabalhar. Que já deu 1 hora de live. Vamos lá, afasta as cadeiras. Atenção! Nós vamos marcar do ladinho. Só do ladinho, ó. Na frente, ó. Frente. Frente. Do ladinho. Lado. Frente. Lado. Frente. Ó. Frente. Frente. Bracinho. Passa. Frente, frente. Ladinho.
Frente, frente. Frente, frente pra cima. Bondinho. Abriu. Gadinho, gadinho agora. Bracinho. Bondinho. Braço, sobe, sobe, mexe. Sobe, sobe, mexe. Respira. De novo, marca lá na frente o pezinho. Na frente. Bracinho. Ê! Vocês fizeram aí? Gente, não caiu a live. Então, assim, ó. Beijo pra vocês. Espero vocês na próxima segunda-feira. Hoje o conteúdo foi mais informação, porque eu precisava contar um pouco da minha história. Tô ofegante. Precisava contar um pouco da minha história. Eu espero que você comece hoje uma segunda-feira com mais amor nos teus olhos, aquilo que os seus olhos veem lá pro teu coração. Então, que teus olhos tenham amor, tenham misericórdia, tenham coragem, verdade e humildade pra enfrentar o dia, pra enfrentar a semana. E que de coração, Deus abençoe a sua vida e que você corra atrás daquilo que você nasceu pra viver. Se você vive uma vida de escassez, essa não é a vida que Deus te preparou pra você. Se você vive uma vida de conflitos, eternos conflitos em relacionamentos, essa não é a vida que Deus tem pra você. Você não vive a vida que Deus te deu, te presenteou, por causa de crenças que você precisa reprogramar, tá bom? Então viva, corra atrás de conhecimento, corra atrás de sabedoria, corra atrás da vida que você nasceu pra viver. E você só vai viver a vida que você nasceu pra viver quando você entender a sua real identidade, aquilo que você nasceu pra ser. E você nasceu pra ser extraordinária, extraordinário. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Muito, muito, muito obrigada por todo mundo que participou da live. E eu vou te falar uma coisa. Se fosse pra você viver... Gente, eu continuo a conversa. Se fosse pra você viver de miséria, de relacionamentos tóxicos, de escassez, de tudo de ruim que às vezes a gente vive, não precisaria Jesus ter morrido na cruz por você. Ele morreu na cruz para que a gente tivesse vida e vida em abundância. É nossa obrigação viver o extraordinário para compensar a morte de Jesus na cruz. Ele espera isso da gente. Ele espera que a gente tenha abundância em todas as áreas da nossa vida. Financeira, conjugal, com o pai, com o filho, com os filhos, com todo mundo à nossa volta, com o nosso profissional. A gente precisa brilhar para que a glória de Deus seja maior. A nossa vida precisa brilhar para que as pessoas enxerguem Deus na nossa vida, ok? É sua obrigação vencer na vida, é sua obrigação ser extraordinário, ser maravilhoso, é sua obrigação conquistar todas as bênçãos que Deus deixou disponível para você e para mim. Amém? Gente, Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito quem participou da live, quem vai ver a live depois. Segunda-feira a gente tá aqui de volta. Eu vou deixar agora, vou colocar ali no meu Instagram agora um feed com o nome da live. E quem participou da live, comenta lá embaixo o que achou pra eu saber. O que tá bom, o que vocês gostaram. Vocês conseguiram acompanhar a dancinha. Vou tentar fazer toda vez isso. Vou ver se o Instagram não me derruba de novo, tá bom? Deixa eu terminar logo, senão eu não saio daqui. Beijo. Amo vocês. Tchau.